A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós paramos para ler a palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo nas palavras do Senhor. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando e nos ensinando acerca da tua pessoa através da tua palavra. Continua conosco nesse devocional, esse é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E vamos para o texto de hoje, que começa lá em 2 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. Nós vamos ler até o capítulo 3, 39, que diz o seguinte: nós estamos na história já de Davi. Davi está como rei de Judá, enquanto filho de Saul está como rei das outras partes de Israel. Então, nós temos aí um reino dividido nesse momento. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe: Proponho que algum de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro, e todos morreram juntos. Por isso, desde então, este lugar em Gibeon é conhecido como Eucate Hazurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha, na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Asael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Asael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: É você, Asael? Sou eu mesmo, respondeu ele. Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Asael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner o advertiu: Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe? Asael, porém, se recusou a dar meia volta, e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança, que saiu pelas costas. Asael caiu morto no chão e todos que passavam por ali paravam ao ver Asael caído e morto. Então Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: Será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: Só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois, se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel, e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jordão. Atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez contagem, viu que faltavam apenas 19 homens além de Asael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Asael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Estes são os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, e Jezreel.
O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Enquanto continuava a guerra entre famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter uma relação com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. E olha como as tribos já estão mais divididas. No começo, as tribos se juntaram pedindo para que eles fossem governados por um rei. Não passou o governo de um só rei e a nação já está dividida. Aqui, a Isbosete era da tribo de Benjamim, assim como Saul. E olha como ele trata. Por acaso eu sou um cão de Judá? Ser de Judá virou uma ofensa para os benjamitas. Então, olha como aquilo que o Senhor falou deles estarem pedindo um rei, o que iria acontecer, acontecendo. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: Afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi. Mas só farei acordo com você se, quando vier para cá, trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: Devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido Paute, filho de Laís. Paute a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: Volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: Faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: Escolhi meu servo Davi para livrar meu povo, Israel, das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: Deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que o seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi se despediu de Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: O que foi que o senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto do portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: Juro pelo Senhor
que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha o fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada, ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam de pano de saco. Lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: acaso Abner deveria morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassino, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais: não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. E aqui a gente começa a ver toda a disputa, digamos, política que começa a acontecer quando existem os reis. Então as pessoas acabam desejando poder, acabam tomando atitudes para ficar, alianças são formadas, pessoas são traídas. E nós vamos ver bastante isso nesse período em que os reis estão governando. Já em Juízes nós vimos que existia um pouco dessa disputa e mortes acontecem por conta de disputa de poder. Ao mesmo tempo nós vemos a sabedoria de Davi. Davi não é simplesmente um homem bom em batalhas, uma pessoa que conduz exércitos de maneira exímia, mas também é uma pessoa que entende o povo, que consegue fazer ações para mostrar a sua justiça, para fazer com que o povo entenda o seu coração, porque Davi não simplesmente tinha um coração bom, um coração segundo o Senhor, um coração que era justo. Apesar de algumas ações de Davi parecerem para nós no tempo de hoje, na civilização que nós temos, ações que são duras, ações que são severas, ações que talvez até possa parecer um pouco injustas, ainda assim o coração de Davi era para a justiça. Ele se preocupava com as coisas de Deus e colocava Deus acima de todas as coisas. E não só isso ele não guardava para ele, mas ele fazia questão de que as pessoas entendessem esse coração dele. E isso foi uma das coisas que o fez também se tornar rei, e não simplesmente um rei tomando o reinado por força, mas um rei que agradava o povo, um rei que conseguia unir o povo e conseguia mover as multidões para o propósito que ele tinha. João 13, do 1 até o 30. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério da terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. Pedro aqui estava preocupado porque a atitude de lavar os pés era uma atitude destinada para os servos de uma casa que tinham essa responsabilidade de lavar os pés das pessoas.
E lavar os pés era algo muito comum, porque não existiam calçados como existem hoje. E Israel é um lugar que tem muita areia, é uma região com muito pó, então as pessoas ficam com os pés muito empoeirados. E existia esse costume de lavar os pés das pessoas para tirar essa poeira do pé. Mas essa atitude era de um servo, então Pedro estranha. Pedro fala assim: mas de jeito nenhum eu vou deixar o Rei dos Reis, o Filho de Deus, lavar os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Mais uma das lições que a gente pode tirar dessa lição de Jesus lavando os pés é que no cristianismo, diferente de várias outras organizações sociais que existem na sociedade hoje, aquele que é líder não necessariamente será servido, mas no cristianismo, aquele que é líder, aquele que recebe a autoridade de Deus, ele é usado por Deus para servir as pessoas, para fazer com que as pessoas melhorem. Aqui Jesus mostrou isso, dizendo que eu sou realmente o Filho de Deus, mas eu estou mostrando que eu vim ao mundo para servir os outros. E ele, nesse ato de mostrar, ele lava os pés dos discípulos. E aí tem a segunda parte, em que Pedro fala assim: Senhor, então me lave por inteiro. Se eu preciso ser lavado pelo Senhor, me lave inteiro. E aí Jesus mostra o outro lado, que apesar dos líderes vierem para ser servir, eles não são escravos. Então eles vão fazer o que é necessário para que aqueles que são liderados fiquem melhores. Aproveitem a lição que é devida a cada um deles. Aqui o que era devido era o lavar os pés, era Jesus mostrar que ele estava, que a pessoa que é líder no cristianismo, ela precisa ter o coração disposto para servir os outros, mas ao mesmo tempo ele continuava sendo líder, ele não era escravo dos discípulos. Isso significa que eles não iria fazer tudo aquilo que Pedro mandasse, mas ele iria fazer aquilo que Pedro precisava. Da mesma forma, as pessoas que são colocadas como líderes, e em algum momento talvez você será colocado como líder, seja de algumas pessoas, seja de muitas pessoas. Nós não sabemos qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós apenas podemos seguir as designações que Ele tem dado para nós. Mas quando nós estamos nessa posição, nós temos que entender que nós temos a necessidade, sim, de nos preocupar com aqueles que Deus colocou nas nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que se preocupar em como ensiná-los aquilo que é necessário para que eles possam percorrer com suas próprias pernas no Evangelho. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés um dos outros. E aqui é o que eu acabei de dizer. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai, que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa.
Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha ido mandado que ele comprasse o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa, e era noite. Salmo 119, do 1 ao 16. Aleph. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desista de mim. Bet. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei das tuas palavras. Aqui, essa parte dos Salmos é uma parte bem interessante, que ele fala como que pode o jovem se manter puro. E aqui ele fala jovem, mas eu poderia aplicar isso a qualquer pessoa. Como que uma pessoa pode se manter pura? Como que uma pessoa pode fugir do pecado? E aqui diz, obedecendo a sua palavra, buscando de todo o coração a Deus, não permitindo que, e pedindo, não permita que me desvie de teus mandamentos. A Bíblia diz que nosso coração é mau e nossas atitudes, elas tendem a desobedecer a Deus. A nossa natureza é pecaminosa, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a seguir a Deus, mesmo nas coisas que são impossíveis para nós. Para Deus, isso é possível. Então, que a gente peça para Deus que a gente não se desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, que é o que nós fazemos aqui todo dia nesse devocional. Nós lemos, nós meditamos na palavra do Senhor. E isso tem que ser uma disciplina diária. Todos os dias nós temos que continuar lendo a palavra do Senhor, continuar internalizando. Isso não é uma tarefa que a gente lê a Bíblia apenas uma vez e tudo bem. E lá no fim da sua vida você vai dizer, quando eu era mais jovem, eu li a Bíblia uma vez. Não, isso é uma tarefa que tem que ser feita diariamente. Se a gente puder ler uma vez a cada ano, se a gente puder ler 2 vezes a cada ano, dependendo da disponibilidade que nós temos para estudar a palavra do Senhor. Quanto mais nós lermos, mais nós entendemos sobre Deus, mais nós conseguimos manter a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E por fim, Provérbios 15, do 29 até o 30. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração, boas notícias dão vigor ao corpo. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que possa achar morada em sua vida, assim como nós lemos aqui em Salmos, para que nós possamos guardar essas palavras em nossos corações, para que nós possamos não pecar contra Deus. Vamos fazer uma oração para terminar esse momento? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, por mais essas palavras que vieram em nossas vidas. Abençoa para que elas possam falar aos nossos corações, assim como o Senhor deseja,
para que não seja o nosso coração, mas para que seja o Teu Espírito que nos ensine aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abra nossos olhos para que nós possamos ver a Tua verdade. Abra o nosso coração para que nós possamos receber o Teu querer. Senhor, abençoa o nosso dia para que tudo que nós fizermos dê certo, prospere. Abençoa para que nós possamos receber mais de Ti a cada dia. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão se recuperando, para que o Senhor estenda suas mãos fortes e poderosas, dê saúde, restaura a saúde dos teus servos, para que nós possamos te seguir, para que nós possamos te servir, para que nós possamos testificar do seu poder. Senhor, abra as portas para aqueles que estão precisando, para que o Senhor venha trazer o sustento, para que o Senhor venha guardar, Senhor, o teu povo a todo momento. Senhor, nos livra do pecado, abençoa para que nós possamos continuar cada dia mais nessa jornada de te conhecer, de te servir e de espalhar o seu evangelho, as suas boas novas. Senhor, isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de que tudo que nós fizermos precisa ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.